Opa, e aí pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula de Java. Nessa aula nós vamos aprender sobre variáveis, certo? E eu já estou aqui com o Paint aberto, que no caso a gente vai usar para auxiliar a gente na explicação. Vamos lá, né? Eu gosto de imaginar variáveis como se fossem caixas, certo? Eu vou fazer aqui algumas delas aqui, certo? E essas caixas, digamos assim, essas variáveis, elas armazenam informação, tá? Informação. E o que é que pode ser? Essa informação pode ser texto e pode ser número, tá? Elas armazenam dados. Dados são isso, são informações. Mas as variáveis, elas têm uma coisa importante, que no caso são os nomes delas. Então, a gente vai dar nomes aqui para essas caixas, digamos assim, certo? Então, eu vou botar, sei lá, eu vou botar como se essas variáveis fossem atributos, características de uma pessoa. Então, eu vou botar idade, nome e o que mais? Altura. Pronto, eu tenho essas três características aqui de uma pessoa, certo? E aí o que é que a gente vai guardar? Né? A idade é um número, né? Então vamos botar aqui a idade dele. Vou botar 34. O nome eu vou botar Paulo. E a altura eu vou botar 1 e 1,77. Pronto. Tá aqui. Agora, Davi, para que servem as variáveis, certo? No código, a gente tem muitas e muitas variáveis que nos auxiliam, certo, a fazer certas coisas. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular o IMC, aquela formulazinha para calcular tipo obesidade, se a pessoa está obesa, se está fora do peso, enfim. Aí o que é que eu precisaria? Eu precisaria do. Deixa eu até pesquisar aqui. Vamos lá, vamos botar aqui. Cálculo do IMC. Pronto. Como calcular o IMC? O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Então, vamos reconhecer aqui as variáveis, no caso, são peso e a altura. Aqui ele está dizendo que é a altura vezes a altura, mas enfim, é a altura ao quadrado, certo? Tá aqui também de novo, ó, eu posso imaginar a idade, a altura e o peso como variáveis, certo? Então, essas são as variáveis do cálculo do MC. Agora, se eu fosse cálculo da área de um triângulo, vou pegar isso aqui, pronto. Aqui no caso a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, quais são as variáveis aqui dessa fórmula? A base e a altura. A área seria a variável que a gente teria como resultado, certo? Então, a área é o resultado desse cálculozinho. Inclusive, dá pra gente fazer muitas coisas com as mesmas variáveis, tá? A gente pode reutilizar ela durante o código. Porque uma vez que a gente guarda ela, a informação dentro de uma variável, ela fica lá, enquanto o programa estiver em execução, ela vai ficar lá guardada para a gente utilizar em qualquer momento, certo? Agora, quando parar o programa, pronto. Aí ela é deletada da memória, certo? Então aqui nós temos endereços de memória, certo? Nesses cantinhos aqui. Cada variável ela está guardada em uma localização da memória, né? E enfim, sei lá, área do retângulo.
Opa, é esse aqui. Base e altura. A área é igual a base vezes a altura. E é isso. Pronto. A área é a variável que vai conter o resultado desse cálculo da variável b vezes h, que no caso é base vezes a altura. Então, enfim, a gente ainda vai ver como é que a gente vai fazer esses cálculos como variáveis, mas por enquanto só vamos mostrar, tá? Em muitas linguagens de programação, você pode escrever tipo, eu posso guardar qualquer tipo de dado dentro de uma variável. Então, sei lá, dentro dessa variável aqui, dado, na maioria das linguagens eu posso guardar qualquer tipo de dado. Eu posso guardar um número ou posso guardar um texto. Tanto faz. Eu guardo o que eu quiser nela. Eu não preciso dizer qual é o tipo de dado que eu estou guardando, tá? Mas no Java você precisa dizer qual é o tipo de dado que você está guardando. Então, no caso, vamos botar aqui quais são os tipos de dados, tá? Tipos de dado Java. Pronto, então você tem esses tipos numéricos e o booleano, tá? Booleano, ele é como se fosse verdadeiro ou falso, true ou false, só isso, sim ou não. Pronto, simples. Tipos de ponto flutuante, float ou double. O float e o double, eles são a mesma coisa, eles só tem uma pequena diferença, tá? O float e o double, eles guardam dados quebrados, então 1.75 eu usaria um double para poder guardar, que no caso seria a altura da pessoa, eu usaria um double. Dinheiro, quanto dinheiro eu tenho no saldo bancário, eu usaria um double, um float. Agora a diferença entre os dois é que o que? Que o double consegue armazenar um número maior. Então ele consegue, por exemplo, digamos assim, se o double consegue guardar 1 milhão, até 1 milhão,75, o float consegue guardar até 600 mil e vírgula 4. Tipo isso. No caso, é a diferença do quanto você consegue armazenar, tá? Ó, e aqui, que é o tipo de ponto flutuante, e aqui os tipos integrais, que eu tenho byte, short, int, long, char, certo? Vamos começar aqui. O char, ele é um tipo de dado que vai guardar um caractere somente, tá? O long, qual é a diferença? Ele é um número inteiro. Qual é a diferença? Um número inteiro e um número flutuante. É que o número flutuante ele é quebrado e o inteiro é inteiro. É só 1. Não existe ponto nada. É só inteiro. 1, 2, 34. É idade. Por exemplo, idade eu usaria inteiro para armazenar. Tá? O int ou long. Agora qual é a diferença? Quanto mais eu vou descendo aqui, menos eu consigo guardar. Tá? Mas geralmente eu só uso o int e o long mesmo. Eu uso e eu nunca vejo ninguém usar o short nem o byte. Mas, pois é, eu também tenho esses aqui, ó. Tipo primitivo, que são esses aqui. Boolean, char, byte, short, int, long. Aí ele coloca aqui exemplos também, ó. O lógico, ó. O tipo primitivo, booleano, né? Lógico, ele é lógico, é true, exemplo, né? Ele pode ser false. Char, ele usou a letra A maiúscula. E aqui, ó, classe invólucro. Isso aqui você vai ver também. No caso é string. Aí a gente já vai ver qual a diferença disso aqui, tá? Porque você não vê aqui nos tipos primitivos, o que eu expliquei agora, esse string aqui, mas esse string a gente vai usar demais, tá? Que no caso ele é para guardar texto, tanto que tem aqui o exemplo Java. E uma diferença que eu tinha dito na aula anterior, umas aulas anteriores, foi na passada mesmo. É que você vê que aqui no caractere ele colocou aspas simples e no texto completo com várias letras ele colocou aspas duplas. Então o Java ele vai diferenciar quando você for guardar numa variável que é uma letra, você quer guardar uma letra, você tem que usar no tipo char as aspas simples, tá? Só um.
Não são dois esquinhos, só um, tá? Então o string, eles são várias e várias letras. E o chá é só uma letra, tá? E aqui ele também coloca o tamanho, ó. O quanto cada um guarda. Ó, aqui no booleano, ele é um bit. Ele só precisa de um bit. Um bit, ele pode ser 0 ou pode ser 1. E no caso seria true ou false. E aí ele vai aumentando, ó. 1 byte no chá, 1 byte cada caractere é 1 byte, né? Aqui tá dizendo. Aí no byte é 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 8 bytes, 8 bytes, enfim. Você vê que, ó, do float pro double, ó, o double tem o dobro, ele consegue armazenar o dobro de informação, porque eles são 8 bytes, tá? E ele também vai colocando aqui, ó, os exemplos também. Enfim, eles são inteiros também. Você vê aqui, ó, o byte, o short, int, o long. A única diferença é o quanto eles conseguem armazenar. Você fica aí dobrando, ó, de 1 byte para 2, para 4, para 8. E enfim, é isso. E aí os números de ponto flutuante, ele também dobra de 4 para 8 aqui do float pro double, tá? Então, enfim, vamos codar aqui, vamos botar aqui, certo? Aqui, na nossa aula passada, que no caso onde a gente deu Hello World, certo? Aqui é um tipo de dado que a gente chama de string, é um string aqui, certo? Se fosse uma letra só seria chá. Mas como é aspas duplas aqui, ele está dizendo que é uma string, enfim. E no string eu guardo qualquer coisa. Mas enfim, eu vou criar aqui uma coisa, né? Vamos aqui nessa pasta src, que a gente, no caso, a gente vai usar para poder colocar, organizar mais o nosso código em pacotes, que a gente chama. Então no caso aqui eu vou clicar no botão direito no src, em new, vou colocar o mouse em cima, e aí vai ter aqui, ó, package, clico no botão direito e aí ele vai pedir para eu botar new package, o name eu vou botar aula underline 1, que não, na verdade é aula 2, né? Vou botar aqui para ele mudar o nome, refactor, vai botar aula 2. Pronto, aí eu vou guardar justamente esse código aqui da aula 2, que foi a passada, né, nesse pacote aqui, ó. Pronto, ó. Guardou, tá aqui pra mim, ó. Eu clico e ele abre. Então eu posso criar como se fosse pastas. Então eu vou criando várias pastas e eu vou organizando o meu projeto assim. Então agora eu vou criar uma nova pasta, um novo pacote, que ele vai se chamar aula 3, que é a aula atual. Pronto, e aqui eu vou clicar no botão direito nesse pacote. Esses dois pacotes aqui estão dentro do src. Eu vou criar uma nova classe. Mesma coisa, vou botar main, o nome da classe com M maiúsculo. Toda classe a gente começa o nome de classe com M maiúsculo. File to git. Isso aqui é o que eu vou usar para poder colocar as aulas na descrição, tá? Caso alguém queira o código, eu vou botar aqui embaixo. Mas vamos lá, né? Dentro daqui da nossa classe, como na aula passada, essas chaves são para delimitar. Eu vou clicar o Enter aqui. Ele já vai dar a quebra de linha. E enfim, aqui eu vou colocar PSVM. Pronto, é aqui dentro que eu vou começar o nosso código, tá? Tanto que apareceu de novo o playzinho, que o Java ele precisa desse método main, que aqui é o nome dele, main. Ele precisa achar o método main para poder executar. E você vê que uma coisa que eu esqueci de explicar na aula passada, ó, sobre a indentação, tá? A classe, tudo que tá dentro da classe main, ele dá um tab para frente, ó. O método main, ele tá mais para direita, sei lá, eu não sei, enfim. Ele tá mais empurrado pro lado. E tudo que eu colocar dentro do método main, tá? Se eu apertar aqui, colocar aqui o mouse e dar enter, ele vai empurrar de novo para a direita. Isso serve para a gente conseguir ver quem está dentro de quem. Então, ó, isso facilita, ó. Como esse método main tá mais para o lado, eu consigo saber, eu já identifico logo que ele está dentro da classe main, tá? Enfim,
E aqui vamos começar, né? Vamos criar as nossas variáveis. No caso, eu vou usar aquele exemplo que estava aqui, certo? Eu vou criar aqui uma boolean true, no caso do exemplo, né? Eu vou colocar bool, como é que eu faço? Eu coloco o tipo de dado que eu estou guardando. Boolean, apareceu aqui para mim, ó. Quando eu digito, ó, bool, ele já dá sugestão para mim. Aí eu aperto o enter. Boolean, espaço e agora o nome. Qual é o nome dessa variável? Sei lá. Vamos pensar como se eu estivesse guardando dados de pessoas, certo? Então, o que seriam, poderiam ser um sim ou não, um true ou false de uma pessoa, sei lá. Pessoa com deficiência. Eu não lembro como é que se escreve. São a sigla, pessoa com deficiência. Sigla. PCD, é isso mesmo. Vou colocar PCD. E aí, agora eu vou dar outro espaço e botar igual, certo? Igual a o que? True ou false? Porque o booleano ele é assim, true ou false. Então eu vou botar aqui, a pessoa tem deficiência, eu vou botar aqui false. E aí toda vez no final eu tenho que botar ponto e vírgula, tá? Pronto, ele já parou aqui de reclamar pra mim. Então vamos lá. Qual outro tipo de dado que a gente pode ver aqui? Vamos ver. Boolean, char. O char ele não importa tanto pra gente, tá? Mas eu vou colocar aqui mesmo assim. Vou colocar char, espaço e o nome da variável. O que é que eu quero guardar? Deixa eu ver. O que é que pode ser char numa pessoa? Não sei. Mas eu vou colocar aqui primeira letra, no caso do nome, é igual, espaço igual a. Aí o que é que eu vou guardar no char? Vou guardar uma letra. Então eu vou colocar, sei lá, P. Você vê que ele reclamou. Por quê? Porque eu tenho que colocar as aspas. E aqui dentro eu vou colocar a letra C. Pronto. E aqui ele tá reclamando por quê? Porque eu tenho que botar o ponto e vírgula. Pronto. Se eu colocar aspas duplas, ele vai reclamar. Enfim. Vou ajeitar aqui, tá? P. E agora, vamos colocar o nome, certo? Qual é o tipo de dado do nome? Vamos ver aqui no exemplo. Aqui tem Java, certo? Aqui é tudo número. No caso é o string, tá? Ele é uma classe invólucro, ele vai guardar um texto, certo? O string guarda um texto, então eu vou botar string com S maiúsculo, tá? Tem uma diferença, esses aqui são tipos primitivos, enquanto o string não é um tipo primitivo. Ele é um objeto, que a gente chama no Java. Tanto que você vê que ele tá com um S maiúsculo e tá com uma cor diferente, por quê? Porque ele é uma classe do Java. Uma classe que é responsável por textos. Então eu vou botar aqui string nome, que é o nome da variável, né? Que no caso seria o nome da pessoa. E aí eu vou colocar aqui igual a Paulo. E depois ponto e vírgula. Pronto, ó. Vê essa diferença. Ó, no char eu coloco aspas simples e no nome eu coloco aspas duplas, porque o nome são várias letras, é um texto, enquanto o char é só um caractere, character. Enfim. Agora vamos próxima coisa, vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Nos inteiros, vamos colocar o que? Vamos usar o int, por exemplo. E no caso é um número inteiro, tá? O que seria um número inteiro? É um número fechado.
só tem um, é só por exemplo 1, 3, 5, 7, sem ponto e vírgula, ou ponto ou vírgula, enfim. Então eu vou botar o que? Idade é igual a 23. Pronto. Aqui eu não usei aspas porque aqui é um número, então o Java ele diferencia, tá? Se eu colocasse aspas aqui, ele ia tratar como texto e ia dar um erro, ó. Sublinhou tudo aqui, ó. Required type int provided string. Ou seja, o que ele requer aqui nessa variável é um tipo int, o que eu declarei inteiro. Mas o que eu dei foi um string. Então eu tenho que apagar aqui e botar número mesmo, no seco. E a próxima coisa, vamos lá. O que é que eu posso colocar aqui, né? Os números, no caso, quebrados. Que seria quebrado a altura, né? Então eu vou botar double espaço altura é igual a 1.77 e pronto, ponto e vírgula, tá? Se eu colocar assim, ele até aceita, mas o que acontece quando você for utilizar, se você quiser mostrar esse altura, ele vai aparecer como 1.0, tá? Mas eu vou botar aqui 0.0 pra tipo assim, bater o martelo e mostrar que é um double, tá? E enfim, tanto que você não pode usar vírgula, tá? Se você for guardar um double, você não pode usar vírgula. Vírgula é só no Brasil. Os outros cantos é ponto mesmo e pronto. Aqui é tudo na programação aqui é em inglês, tá? Você vê que é em inglês. Então, enfim, eu acho que isso é tudo que a gente pode colocar. Vamos lá, que tipo de outro atributo? A gente pode colocar, sei lá, endereço. O endereço ele é texto, então vamos botar string endereço é igual a, e aí eu coloco as aspas duplas e escrevo aqui dentro qual é o endereço. Rua, sei lá, José Antônio de Jesus. E aí o número 2122. Aí eu colocar cidade, sei lá, cidade de Fortaleza, onde eu moro, e o estado Ceará. Tá só a sigla CE, pronto. E ponto e vírgula, para ele parar de reclamar aqui pra gente, pronto. Vamos lá, outro atributo de uma pessoa, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Peso. Pronto, o peso de uma pessoa ele é um número quebrado. Então eu coloco qual tipo de dado? Double. Então eu vou botar double peso é igual a 59,65. Aqui a gente não vai colocar kg, porque o peso, essa variável peso, representa, tá? O número, tá? A gente não coloca... É só para representar, a gente não coloca, no caso, a medida, né? O tipo de medida. Mas, enfim, pronto, a gente tem todos esses dados aqui, mas beleza, o que é que a gente faz com eles, certo? A gente pode fazer justamente o que a gente fez na aula passada, que é fazer um System Out Print Alien, para ele printar para a gente esses dados. Então é aqui que eu vou reutilizar as minhas variáveis para fazer alguma coisa. Eu guardei elas aqui, eu criei elas, mas agora eu vou usar elas. Não sei se vocês lembram, mas assim, na aula passada eu falei sobre entrada e saída de dados. Todo programa ele tem uma entrada, um processamento e uma saída de dados. No caso, aqui a entrada está sendo essas informações aqui. A pessoa com deficiência, o nome, idade, endereço. Isso aqui é a entrada do nosso programa. Esses são os dados, são a entrada. E
o processamento vai ser o que vai acontecer para guardar elas, vai ser como é que ele vai printar na tela. Aí quando mostrar na minha tela todas essas informações, que é isso que eu vou fazer agora, aí sim, essa é a saída de dados. Então eu vou botar aqui, vamos lá, né? Vamos printar cada coisa. System.out.println. E aqui eu vou botar. Não. Pronto, eu botei aqui. Tá aqui a função println e é o que eu vou botar aqui dentro dos parênteses. Justamente a variável. Porque eu não quero ter que escrever de novo isso daqui. Entendeu? Então eu vou colocar aqui pcd. Primeiro eu vou colocar o nome. Não, melhor, eu vou colocar. Aqui dentro eu vou colocar um texto. Que vai ser um string dados. Opa. Dados do cliente. Ponto e vírgula. Pronto. Quer dizer, 2 pontos. Aí dou enter. Agora eu vou fazer outro system.out.println. System.out.println. E aí aqui dentro dos parênteses eu vou colocar o que? As variáveis. Vamos começar pelo nome. Então eu vou colocar o que? Nome. Pronto, ó. Você vê que ele já fez a sugestão para mim aqui, ó. Nome. Dou enter e ele apareceu, ó. Pronto, ó. Tanto que mudou de cor aqui, tá? Na ideia. Ó, você vê que aqui tá meio cinza, ó. Eu coloco o mouse em cima. Aí ele bota aqui, ó. Variável nome is never used. Nunca foi usado, né? Aí eu coloco o nome aqui dentro e pronto. Pronto, tá isso. Quando ele exibir, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome da variável? Não. Ele vai pegar o que é que ela tá guardando. Que no caso é Paulo. E aí ele vai exibir para mim o nome Paulo, tá? Então a mesma coisa. Aqui eu vou ser mais rápido. Eu vou apertar Ctrl D. Eu vou apagar aqui. Aí eu vou dar vários Ctrl D aqui, ó. E aí ele vai duplicando para mim. Pronto, aqui dentro eu vou colocar nome. Depois eu vou colocar idade. Aqui eu estou invocando essa variável, estou chamando ela. E aí eu vou colocar altura, peso, endereço. Aí vou colocar primeira letra. E por último, você também pode chamar essa função de print colocando o salt, assim, ó, salt. Aí aperto o enter, pronto. Aí eu coloco aqui pcd, tá? Os nomes não importam pra gente. Eu posso colocar qualquer nome aqui. Não importa para o sistema o nome das variáveis, mas importa pra gente, porque os nomes das variáveis, eles representam o dado que ele está guardando. Então isso aí vai facilitar pra gente, né, nosso entendimento. Então eu tenho que dar nomes que sejam interessantes, tá? Inclusive, como é que eu nomeio uma variável? Pronto. Ó, você bota aqui, ó, você vê que observa que a variável ela toda em minúscula. E o nome da classe, ele sempre começa com letra maiúscula. Então, vamos lá, né? Você vê, agora que você aqui, ó, em char, nesse char aqui, primeira letra, você vê que eu comecei com letra minúscula, indicando que é uma variável. E aí eu terminei primeira. Quando eu fui para a próxima palavra, eu coloquei junta. Eu não posso colocar separado, tá? Ó. Ele apareceu todo de erro aqui, ó. Tem que estar junto ou separado com algum caractere tipo esse. Mas enfim. O L de letra eu coloquei em maiúsculo, tá? Eu sempre começo com letra minúscula e as outras palavras eu começo com letra maiúscula. O nome disso é notação camelo. Se você pesquisar aqui, vamos lá, pesquisar aqui, ó. Notação camelo. Camel case. Você vê, ó, começou com letra minúscula, aí teve esse case aqui com C maiúsculo. Por causa dessa coisa aqui do camelo. Esqueci o nome. Ó, que significa camel case? Ó, o S, mas aqui ele colocou, né, em maiúsculo, mas enfim, em variáveis a gente coloca começando com a letra minúscula
E classes começam com letra maiúscula, tá? Enfim, vamos terminar aqui. A gente terminou, eu acho, terminamos. E depois de feito tudo isso, a gente pode printar aqui, ó. A gente pode executar, né? Enfim, qualquer um desses dois aqui. Pronto, apareceu aqui embaixo. Vou aumentar aqui a janela. Dados do cliente. Paulo, nome, né? Primeiro nome, depois a idade, a altura. Aqui apareceu 1.0, eu coloquei 1.0. Cara baixinho, né, mano? Vamos botar aqui 1.67. Pronto, ó. Dados do cliente. Paulo, a idade, a altura, o peso, o endereço, primeira letra do nome e se tem deficiência. Eu poderia tipo colocar aqui no pessoa com deficiência, eu poderia colocar simplesmente um string e colocar não, escrever não. Mas eu também poderia colocar um char que seria só N, a letra N, não. Mas nesse contexto aqui de código é melhor a gente representar com o booleano, tá? E é isso. Essa foi a nossa aula de variáveis. As variáveis elas são caixas que elas guardam informações, textos, números, enfim. No Java a gente precisa declarar qual é o tipo que a gente está guardando, o tipo de dado. Ó, se eu apagar aqui ele vai dar um erro, ele não entende o que é isso. Mas enfim, é basicamente isso. E a gente pode reutilizar as variáveis no nosso código para em outros momentos. Por exemplo, digamos eu faço vários cálculos e aí em outro momento eu quero usar a variável idade. Aí é só evocar a variável idade. Eu posso chamar ela em qualquer canto do meu código, que não importa. Porque, por exemplo, se eu quiser mudar a idade, depois de fazer várias coisas, eu quiser mudar a idade, pronto. Eu só mudo ali na variável. E aí todos os cantos no meu código que chamam essa variável vão ser alterados o dado que está lá, né? Porque eu mudei a variável. Mas, enfim, é isso. E espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima aí.